A noite 0 ponto do futebol gaúcho, à exceção do Juventude, a noite 0 pontos dos dois gigantes, é uma fotografia muito clara do que nós estamos vivendo. Aqui, por exemplo, o Grêmio acaba de perder para um time que lhe é superior, que teve as melhores chances de gol, e quando o Grêmio teve chance tão grande quanto a do Cruzeiro, o goleiro fez milagre. O do Grêmio não conseguiu fazer. Então é uma derrota aqui, embora o Grêmio tivesse a melhor sorte pela valentia, podia ter empatado o jogo e comemoraria o ponto, mas a derrota aqui é de novo normal, como normal foi perder para o Corinthians dias atrás lá no Itaquerão. A derrota do Internacional é uma derrota do fiasco, do vexame, de quem se aproxima gravemente do Z4. Essa é a nossa realidade em novembro de 2025. Tomara que saiamos dela sem ninguém cair. O Juventude talvez escape, mas que a gente escape disso para 26 para poder ter outro ânimo, outra gestão, outra capacidade de fazer as coisas diferentes. 0 ponto dos gigantes gaúchos não é surpreendente nessa quarta-feira. Gritos de ordem contra o presidente Alberto Guerra das arquibancadas. Muito bem. César Cidade Dias, o Grêmio perdeu para o Cruzeiro. E o Grêmio perdeu pela qualidade do adversário, melhor time que o Grêmio. E o Grêmio, mais uma vez, perde uma partida sem fazer gol e jogando bem. O Grêmio jogou bem. Essa é a realidade. Por que jogou bem? Porque o teto do time é esse, não é melhor. O teto do time é esse, teve oportunidade no final do jogo, na base da pressão. E perde, Pedro. O que é preciso colocar a partir de agora? Olho na classificação. Amanhã é dia de secar o Fortaleza. Fortaleza tem 2 jogos a menos e se fizer vitórias vai encostar também para tentar escapar. Não é só o Vitória o medo agora. O medo também está no Fortaleza. Se o Inter está a 2 pontos do rebaixamento, o Grêmio está a 5, Pedro. A distância do Santos para o Inter, que é 15º com 36, 3 pontos. E a distância do Santos, 17º com 33 pontos, para o Grêmio, que é o 13º colocado, está em 6 pontos. O Grêmio tem 39 pontos, Pedro. O que acontece, Bertoncello, e a tabela, e acho fundamental que comece a discutir a tabela. A gente discutiu muito a tabela para o Inter, mas para o Grêmio é preciso discutir. O Santos tem 2 jogos a menos que o Grêmio. E os Fortaleza dois contra o Palmeiras. E o Fortaleza tem 2 jogos a menos. Não, é que quem tem jogo a menos pode ganhar. Claro. Ele pode somar ponto. Claro. Se vai somar ou não é uma outra questão. Ele pode somar. E na nossa vida futebol gaúcho... E é clássico, César, né? Fica pior o seguinte cenário. O Fortaleza pode fazer pontos sobre o próprio Grêmio no final de semana e em dado momento do campeonato o Santos pode fazer pontos sobre o Internacional em determinada rodada. Exatamente. Isso. Então, por exemplo, o que assusta, e eu acho que está na hora, até agora, como o Grêmio tinha feito as vitórias, tinha saído da discussão, o que assusta nesse momento é que um desses jogos que o Maurício citou, contra o Fortaleza fora de casa, é um jogo como o do Inter hoje. Se o Fortaleza ganhar amanhã, atenção ao jogo de amanhã. Fortaleza vai a 31. Isso. E se ele ganha do Grêmio no final de semana, ele vai a 34 com um jogo a menos. Com um jogo a menos. Tem que ver, né? Bom, todo cuidado é pouco. Até, Pedro, de agora, né? E tem outros times que estavam brigando contra o rebaixamento que venceram hoje. O Bragantino, por exemplo, bateu o Corinthians 2-1, foi para 39 pontos. O Atlético Mineiro fez 3-0 no Bahia. Esse Bahia que vem sábado enfrentar o Inter. Então o Atlético chegou a 40 pontos. Então a disputa tá ali, Grêmio, Ceará, Inter, Vitória, Santos. E que o César disse, daqui a pouco o Juventude, Fortaleza. O que acontece? Hoje é o Vitória, o Santos. Eu acho que o Santos não é um adversário tão perigoso assim para. Eu acho que o adversário, assim, a secação, ela tá muito mais no Vitória. O problema é que se o Fortaleza fizer 2 ou 3 vitórias, o Fortaleza, que está virtualmente rebaixado hoje, ele sai do risco. Ele volta à disputa, ele volta a tentar escapar. E aí, meu amigo, aí não é uma vaga, são 2. E aí o bicho pode pegar. Aliás, no domingo às 4 horas, a Rádio Gaúcha transmite Vitória contra o Botafogo. Jogo marcado para as 4 horas, esse jogo no Barradão. Muito bem. Maurício, o que o Grêmio deve fazer nesses jogos restantes? 6 jogos e agora até com certo risco, como foi trazido há pouco. Bom, o risco aumenta para o Grêmio e nós, não vou falar em nome de todo mundo, vou falar sem plural majestático. Eu já tinha tirado o Grêmio desse risco. Quando Falando chegou... teu nome já é bastante. Tá bom, já é muito, né, Pedro? Chega, né? Quando o Grêmio chegou a 11 de vantagem sobre o primeiro que caía, eu me autorizei a dizer que não falaria mais a respeito.
Só que o Grêmio passou a perder naturalmente para adversários que são melhores do que ele. Como foi contra o Corinthians 3 dias atrás, como foi hoje contra o Cruzeiro. O Fortaleza não é melhor do que o Grêmio, mas o Fortaleza vai jogar em casa, onde ele está fazendo a sua recuperação, onde ele joga amanhã contra o Ceará. Então eu passo a ter que voltar a falar do Grêmio, embora o risco seja ainda muito superior do Internacional, que está a 3 pontos e pode ficar menos se o Santos pontuar amanhã. O que nós estamos vivendo? Esqueça 25. Não, senhoras e senhores do Conselho. Não esqueçamos 25. Se os nossos dirigentes, se os nossos profissionais de futebol fizerem em 26 parecido ou igual ao que estão fazendo em 25, um dos nossos cai no ano que vem. O Juventude talvez já esteja caindo mais cedo, infelizmente, embora tenha ganho hoje do esporte. Mas um dos nossos gigantes cai no ano que vem, porque nós estamos distantes demais. Hoje o Grêmio sua em bicas, corre, merece um empate pelo desempenho, transforma o goleiro adversário em melhor em campo, placar final, Cruzeiro 1-0. Antes de o Cássio virar melhor em campo, Pedro, o Caio Jorge teve a bola do jogo para fazer 2-0 e não fez. Então a gente está vivendo um momento que é assombroso e que nós precisamos passar, nem que seja na valentia, nem que seja suando mais do que os outros, porque na qualidade a gente está devendo para quase todo mundo.